Fala pessoal do canal Gestão Ambiental e Roça, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Gestor Ambiental. E hoje, pessoal, o papo é reto e polêmico. Imagina você estudar durante anos, desde a formação do ensino médio até, por exemplo, uma pós-graduação, fazendo um curso técnico, uma graduação e uma pós-graduação, e você se deparar com uma vaga dessa forma aqui. Muitos vão se revoltar, muitos vão entender como uma desvalorização do profissional justamente por conta do salário, Mas se eu te falar que isso pode ser uma grande oportunidade para você estar ingressando no mercado de trabalho e começar a performar profissionalmente? Fica atento no vídeo que o assunto é polêmico, mas é um assunto muito esclarecedor. E eu preciso que vocês deixem aqui no comentário a opinião de vocês a respeito desse assunto. O que é que vocês acham? É uma desvalorização profissional? É uma porta de entrada para crescimento profissional? É um salário que iria te atender no começo? É algo que você conseguiria construir a partir do piso e chegar, por exemplo, ao teto da profissão? Então hoje eu vou estar expondo aqui a minha opinião através de uma experiência já formada com atuação profissional na área ambiental, e eu espero estar ajudando muitos de vocês que possuem dúvida quanto ao salário, à remuneração do profissional da área ambiental. Vou falar também sobre cargos aqui no vídeo, então fica ligado no vídeo, e é muito importante você curtir, principalmente para estar ajudando aqui, fortalecendo a comunidade de gestão ambiental e roça, um dos poucos canais que falam sobre a gestão ambiental aqui no YouTube. Então fica atento no vídeo que vem conteúdo bom por aí. E, gente, primeiramente, vamos ser bem justos aqui. A gente estuda durante anos, fazemos um curso técnico, fazemos uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, e às vezes a gente, quando vai procurar trabalho, a gente se depara com requisitos que talvez a gente não consiga, a gente não tenha no momento, E às vezes, quando nós encontramos uma vaga com o nosso perfil, paga pouco pra caramba, certo? Mas e se eu falar para você que essa vaga que paga pouco, vamos focar especificamente nessa vaga aí para analista de laboratório, que foi uma vaga que foi divulgada num grupo nosso, aqui do canal Gestão Ambiental e Roça no WhatsApp, inclusive querendo fazer parte desse grupo. Vai estar na descrição desse vídeo aqui um link que você pode falar diretamente comigo e eu vou estar direcionando vocês para participar desse grupo também. Mas enfim. Imagina, vaga para analista de laboratório. Você encontrou essa vaga aqui, é uma vaga assim, que chama atenção os requisitos para estar participando. Eu vou fazer a leitura desses requisitos aqui e posteriormente a isso a gente analisa aqui a vaga. Óbvio que muitos de vocês, eu também concordo, para ser justo, a gente estuda durante muito tempo e às vezes quando a gente pega uma remuneração um pouco abaixo do que paga a classe profissional, a gente fica triste, dá uma frustração no começo, às vezes não é um salário que atenda às nossas necessidades de momento, a gente tem fatura de cartão para pagar, tem filho, tem alimentação, tem as contas de casa, eu pago aluguel, uma coisa e outra, enfim. Isso é bem compreensível, essa questão aí, e não é qualquer salário que vai atender a nossa necessidade, isso eu super concordo. Então vamos fazer uma análise aqui da vaga. A vaga seria para analista de laboratório, Após a análise eu vou falar um pouco sobre a experiência minha como profissional, enfim. Então vamos lá. Analista de laboratório. Possuir curso técnico ou superior em Química, possuir o CRQ ativo, que é o registro profissional no conselho de classe, residir em Canoas ou próximo, acredito que Canoas deve ser uma cidade um pouco mais para o sul do Brasil, disponibilidade de horários, organização e habilidade para o trabalho. Até aí tudo bem, normal. Escolaridade mínima, possuir ensino médio completo, e aí vem a jornada de trabalho. Segunda a sexta, das 8 às 12, e das 13h30, você tem 1h30 de almoço, às 18 horas. E aí vem os benefícios da vaga. Salário inicial, R$ 1.500 mais 20% de insalubridade. Quanto que daria? Vamos lá. R$ 1.500 mais 20%. R$ 1.800, tá, pessoal? Salário inicial, beleza? E pós o término da experiência, que pode ser de 45 dias ou 90 dias, dependendo da organização, ou até mesmo um mês, eu acho que na maioria das organizações 3 meses de experiência mais ou menos.
E após o término de experiência, o salário passaria de 1.500, né, mais 20% de salubridade, para 1.650 mais 20% de salubridade. Então, quanto que daria isso? 1.650 mais 20% de insalubridade. Daria exatamente 1.980, certo? E outros benefícios. Vale transporte mais assiduidade. Essa assiduidade é interessante a gente tentar analisar o que seria. Como é que seria essa assiduidade? Seria uma remuneração extra para você não faltar, não apresentar atestados, um incentivo. Muitas empresas trabalham assim. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa na área de silvicultura. Quem acompanha o canal um pouco mais de tempo sabe que eu venho do turismo, passei pela silvicultura e hoje estou trabalhando com recuperação ambiental. E na empresa anterior que eu trabalhava, a assiduidade era o seguinte: se você não faltasse nenhum dia do mês, exemplo, tinha 22 dias úteis no mês, você conseguisse trabalhar esses 22 dias úteis do mês, você teria R$300 de assiduidade. É um incentivo para você não faltar. Daí você divide esses R$300 por 21, 22 dias e aí você vai ter mais ou menos uma média, por exemplo, de quanto que você iria ganhar por dia se não faltasse. Então a gente pega R$300 e divide para, não sei, 21 dias trabalhados. Então você teria mais ou menos R$14,5 aí por dia só para não faltar. Então essa é a assiduidade. A maioria das empresas trabalha dessa forma. Teria o plano de saúde Unimed, que é um plano de saúde muito bom. Era necessário verificar como era que funcionava, como funciona esse plano de saúde, né? Se seria com participação, se seria 100%, enfim, se poderia colocar algumas pessoas da família, seguro de vida e plano de cargos. Esse plano de cargos é necessário, talvez, numa entrevista, caso você passasse um processo seletivo, você iria perguntar como é que funciona esse plano de cargos. Talvez seja uma projeção profissional, né, uma performance, atingindo tantos resultados ou chegando a tantos meses de trabalho, você seria promovido ou receberia um aumento salarial ou receberia outro cargo, enfim. Então, pessoal, analisando todos esses requisitos aqui, eu quero que vocês deixem suas opiniões nos comentários. Eu vou estar expressando a minha aqui, tá? Salário, a gente já viu que seria 1.900 e um pouco, caso você passasse da experiência. Assim, para quem estuda 7 anos, está pouco, na verdade. Mas o que é que pesa para essa vaga aqui? Normalmente, os cargos que pagam muito da área ambiental são cargos assim, por exemplo, de supervisão, né, de encarregado, que trabalha com liderança, gestão de pessoas, encarregado, seguindo a hierarquia, encarregado, supervisão, coordenação. Às vezes, a depender da empresa, essa nomenclatura é diferente, tá? A supervisão vem acima da coordenação, ou a depender da empresa também, da nomenclatura, a coordenação vem acima da supervisão. Então, seguindo a hierarquia, encarregado, supervisão, coordenação, gerência, diretoria. E ainda tem nesse meio, entre a coordenação e a gerência, o cargo de especialista, que é uma pessoa extremamente técnica, né, mas que não trabalha com a gestão de pessoas. Então, os cargos de liderança são os cargos que costumam pagar mais, né, para o profissional da área ambiental. E eu acho que isso serve para a maioria das áreas, seja para a engenharia civil, né, seja para a área, por exemplo, de administração e afins. Beleza? Então, os cargos que trabalham com liderança, com gestão de pessoas, como eles possuem uma responsabilidade a mais, então eles costumam pagar melhor. Nesse caso aqui em específico, a vaga seria para analista de laboratório, que exigia ter curso técnico em química e um conselho de classe ativo aí, né? O conselho que ele exige aqui é o CRQ, que é caro, né? Tem que pagar por ano o CRQ, né? Tem que pagar todo ano, se não me engano a taxa varia de um estado para o outro, então você já teria um encargo aí com o CRQ, já teria que, por exemplo, eu vou trabalhar, então eu pego o CRQ, divido por 12 meses, então eu tenho que tirar tanto para pagar o conselho anualmente, beleza? Então, gente, o que acontece? Essa vaga aqui, o salário está pouco, mas o que chama atenção é que não pediu experiência mínima comprovada. E como eu falei para vocês que os cargos que pagam mais na área ambiental são cargos que trabalham com liderança de equipe, né, envolvendo toda a gestão de pessoas, controle de estoque, logística operacional, né, vivência em campo, enfim, controle de insumos, solicitações, controle de equipamento, controle dos veículos de frota que você tem, uma porrada de coisa, na verdade. Se eu for começar a citar aqui, eu vou citar tantas coisas que vai até ficar chato. E como a gente sabe que esses cargos que pagam mais, isso aqui eu enxergo, gente, como uma porta de entrada para o profissional. Existe um piso da classe, obviamente, aqui está pagando abaixo do piso, mas não exige experiência. E se você for observar uma vaga na área ambiental que paga muito bem, por exemplo, de 6 mil
acima, é uma vaga que te pede 2 anos de experiência, é uma vaga que te pede conhecimentos específicos em determinada área, né? A gente sabe que a área ambiental é uma área muito grande, então talvez uma vaga como essa exija um grau de conhecimento teórico e prático grande que o profissional recém-formado não vai ter. Então, antes da gente fazer críticas, obviamente, é importante fazer a análise da vaga como um todo. E as vagas, mais uma vez eu repetir, os cargos que pagam melhor, as empresas exigem muita experiência. Por que as empresas exigem muita experiência? Então, eu vou falar agora uma experiência própria, profissional, né, que eu já trabalhei. Em experiências passadas, pessoal, não vou citar o nome da organização, mas em experiências passadas, por exemplo, eu trabalhava para um prestador de serviço, certo? Esse prestador de serviço tinha a possibilidade, mensalmente, de chegar a faturar 3 milhões de reais. Nossa, é uma quantia absurda. Mas por que é uma quantia absurda assim? Porque a estrutura, gente, de campo é cara, certo? Nessa estrutura de campo eu tinha trator, eu tinha uma equipe de aproximadamente 35 pessoas, envolvendo ajudantes, auxiliares, mecânico, líder de campo, técnico, motorista, operador de máquina, viverista também, né, para cuidar do viveiro de mudas, né, eu trabalhava com silvicultura. Então, cara, era uma estrutura extremamente cara. Imagina você recém-formado, né? Não que você não tenha capacidade para trabalhar num cargo como esse, você tem sim. Às vezes o que falta é o conhecimento prático, isso aí você vai começar de baixo a adquirir o conhecimento prático, começando do operacional e depois você subir um pouco mais de cargo para pegar os cargos de liderança, porque você já vai ter uma base sólida de conhecimento prático consolidado e aí você consegue administrar, gerenciar, fazer gestão de recursos maiores. Mas nunca, assim, quando você é recém-formado, você nunca vai começar ganhando um salário alto, pessoal. É uma verdade, né, que às vezes pode ser dura para muitas pessoas, mas a realidade é essa. Você nunca vai começar ganhando muito bem, porque as empresas elas pagam salários altos para pessoas que já possuem experiência e vivência na área. Agora, por que elas fazem isso? Lembra que eu falei da estrutura aqui nesse vídeo, que pode chegar ao faturamento a 3 milhões? Só 1,5 milhão, por exemplo, 2 milhões é de estrutura. Então, se você não conseguir atingir as metas mensais, você não consegue pagar essa estrutura. A responsabilidade do contrato, ela tá em você, que é líder direto das operações ali, que vão gerar o lucro, que vão gerar o faturamento para que pague a estrutura, pague todo o corpo de colaborador, todo o corpo de funcionário, e aí você consiga ter uma quantia mensal de faturamento para poder tornar aquela frente de trabalho sustentável. Sustentável, todos vocês já sabem o que é, mais ou menos, eu preciso estar focando aqui na sustentabilidade. Beleza, gente? Então é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, porque você vai trabalhar com gestão de pessoas, não é fácil. Pessoas pensam diferente, têm culturas diferentes, crenças diferentes. É muito difícil, às vezes o que é bom para mim é ruim para outra pessoa. Então você imagina de 35 cabeças pensantes ali diferente, você precisando atingir as metas. Por exemplo, a estrutura na época que eu trabalhava com silvicultura custava por dia 53 mil reais. E eu tinha que fazer mais de 53 mil reais por dia e não era fácil. As áreas eram difíceis, às vezes chovia, os tratores quebravam, tinha problema com as pessoas reclamavam de pagamento de salário, às vezes faltava muito, faltava pra caramba, não durava mais de 3 meses, às vezes começava uma pessoa a trabalhar, né, numa semana, na outra ela já desistia, você tinha que correr atrás de mão de obra para completar a sua equipe, senão você não conseguia atingir as metas mensais devido ao número de pessoas. Então é feita uma conta gigantesca, pessoal. Imagina uma pessoa que é recém-formada pegar uma responsabilidade de 3 milhões por mês e aí não conseguir dar conta, né? Começar a dar prejuízo. Então, às vezes, as empresas elas exigem muita experiência justamente porque a dificuldade é enorme. As empresas não vão jogar uma responsabilidade desse tamanho em uma pessoa que é recém-formada. Então, não é que você não tenha... você não possa ter um salário bom, mas para chegar a um salário bom, você precisa começar de baixo. Muitas vezes é assim, a não ser que você seja rico, né? E aí você já tenha uma empresa, tenha o que indique, né? Que é o famoso QI, o que indique, e aí você consiga assumir um cargo justamente porque foi indicado para ele. Mas para o profissional que trabalha ralando ali, que acorda cedo todos os dias, que não tem ninguém por ele,
para chegar num cargo que pague bem, você tem que começar de baixo. Falo para vocês aqui, talvez eu esteja falando muito, mas acredito que vai dar uma visão diferente para vocês. O meu primeiro salário, trabalhando, foi R$ 1.340, isso em 2023. Era um pouco acima do salário mínimo da época, mas um pouquinho mesmo. E aí você imagina, R$ 1.340, dá para quê? Hoje em dia um aluguel, a faixa média de aluguel no Brasil está R$ 800. E aí, como é que você faz para sobreviver? Para você conseguir algumas coisas, pessoal, você tem que abrir mão de muitas outras coisas. Eu queria crescer profissionalmente, então eu tive que sair do meu local onde eu cresci, onde eu tenho as minhas famílias, onde eu tenho meus amigos, e migrei para o Sudeste, para trabalhar com silvicultura. Antes eu trabalhava com turismo. Para ocupar o cargo que eu comecei minha carreira, era necessário ter ensino superior completo, tá? Na empresa, eu trabalhei como encarregado operacional e depois, próximo a sair, eu cheguei ao cargo de gerência, mas com o mesmo salário. Trabalhava mais de 8 horas por dia, não recebia hora extra, entrava num banco de horas e esse banco de horas eu pegava talvez uma folga e eu deixava mais para o final do ano que era um pouco melhor, para pegar talvez uma praia, uma coisa e outra, mas enfim. Então meu primeiro salário foi R$ 1.340, depois eu migrei para trabalhar com silvicultura, teve um salário de R$ 3.200 por mês. Certo? Ao final da minha experiência com silvicultura, eu já consegui aumentar o meu salário novamente, chegando aos 5.000 por mês, certo? E hoje eu trabalho com restauração ambiental, sou supervisor de um contrato aqui, certo? Uma responsabilidade muito grande, eu estou tendo uma dificuldade muito grande com mão de obra e eu hoje recebo entre o piso e o teto para a classe profissional, ou seja, hoje eu recebo um salário considerável, dá para eu pagar minhas continhas, viver tranquilo, comprar o que eu quero, comprar o que eu gosto. Mas eu sofri bastante, pessoal. Eu comecei ganhando pouco para agora, depois de algum tempo, começar a me estabilizar, começar a ter o conhecimento necessário para adquirir coisa maior. Então, às vezes, por exemplo, eu sei que quem está assistindo aqui o vídeo, às vezes pode, por exemplo, já ter uma outra profissão e não querer seguir naquela profissão e querer trabalhar na área que está estudando. Eu sei que você que está assistindo o vídeo talvez seja estudante de gestão ambiental, já tenha outra profissão, vou citar aqui um exemplo, você é eletricista ou você é motorista. Como eletricista ou motorista, você vai olhar os cargos para você ingressar na área ambiental que está pagando muito menos do que você recebe hoje. Isso eu super entendo. Então, às vezes, não vai compensar para você. E aí você vem aquela frustração, poxa, eu estudei tanto e agora eu ganho X e querer dar 2 passos atrás agora, as necessidades, as demandas de momento não permitem isso. Às vezes, pessoal, na vida vai ser necessário você dar 1 ou 2 passos para trás para você dar 5, 6, 7, 8 para frente. Não é fácil, tá, gente? As empresas não vão pagar alto para quem é recém-formado. Primeiro você precisa encontrar uma vaga ali que pague um pouco menos, começar a ganhar experiência prática, vivência na área, para depois você começar a atingir coisa maior. E nunca parar de estudar, sempre é importante estar adquirindo conhecimento. Tá, pessoal? Então a vaga aqui para analista de laboratório paga 1.900 e um pouquinho aí por mês. Não exigir experiência, eu considero uma boa oportunidade para você estar adquirindo conhecimento, ingressar no mercado de trabalho, começar a ganhar a malícia profissional. Quando eu falo em malícia é o bom sentido, tá? Começar a enxergar um pouco mais da questão operacional, da vivência na profissão, da vivência na área, para depois surgir uma outra oportunidade que paga um pouco mais, você já tem uma bagagem ali prática, teórica, o conhecimento, a vivência ali profissional e com certeza você vai ter mais visão e mais conhecimento para assumir cargos maiores. Então, gente, é a verdade, talvez pode ser dura para muita gente, mas é a verdade. As empresas não vão pagar alto para quem é recém-formado. Para ingressar na área ambiental, seja em qualquer outra área, acho que na verdade você vai ter que começar ganhando pouco. A não ser que você estude para medicina, você seja até mesmo um engenheiro, por exemplo. Eu já vi engenheiro que estava ganhando R$ 2.500 por mês, por ser iniciante. Tá? Engenharia é um cargo que paga bem, Na verdade, nós gestores ambientais somos concorrentes dos engenheiros, a depender do cargo, na verdade, porque tem coisa que o engenheiro faz que o gestor ambiental não tem o conhecimento para fazer, certo? Mas eu já vi engenheiro ganhando R$ 2.500 por mês.
E para a profissão é um pouco baixo, mas por quê? Porque faltava experiência, faltava vivência de campo, e conforme você vai adquirindo conhecimento, uma coisa leva a outra. Você adquire conhecimento teórico prático em campo, você vai, consequentemente, você vai conseguir assumir coisas maiores. E os cargos que pagam mais, né, para a área ambiental são os cargos de liderança, por exemplo, uma supervisão do contrato, uma coordenação, um cargo de especialista. Um cargo de especialista é uma pessoa extremamente técnica, que consegue passar treinamentos, que faz controle de números, né, trabalha com números, na verdade, com muitos dados, com interpretação de gráficos, projeções mensais de faturamento, né, de qualidade operacional também. Então, são cargos que pagam bem, mas para chegar nesses cargos, pessoal, é necessário ralar demais. E vocês são capazes disso, todo mundo é capaz disso, mas é como eu disse, às vezes para você dar 5, 6 passos para frente, você tem que dar 2 para trás. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha clareado um pouco a mentalidade de muitas pessoas. Espero que eu tenha expressado bem aqui uma opinião, tá? Usei exemplos práticos aqui, experiência minha de campo. E eu quero saber o que é que vocês acham disso. O que é que vocês acham? Expresse suas opiniões aqui nos comentários para a gente estar fazendo uma discussão bacana aqui, cujo o intuito principal é o conhecimento. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.